Viva malta! Pedro Sá Moreira, estás sempre a mandar um convite para participares no vídeo em direto? Um dia destes vou-te pôr em direto num dos meus vídeos. Vai ser top. Ahm, Malta, desculpem lá o atraso. Fui buscar um cafezinho e reiniciar o router, que isto estava assim um bocado complicado. Entretanto, o Emanuel já está aqui. E vou colocá-lo em vídeo. Sim, Rafael, já está a ser convidado para ele. Olá, Manuel, tudo bem? tudo bem, João? Olá a todos. Obrigado pelo convite. Pá, antes de mais, peço desculpa por este delay. Era para ter começado às 10h15. Pá, mas temos tempo. Se tu Ah, estiveres com tempo, eu também estou. eu adorei a palestra, ou lá que quiserem chamar do Filipe. Sou um grande fã e para mim até dava o meu tempo para ouvi-lo só. Brutal, opá. Queres falar um bocadinho de ti? Pá, é assim, em termos de aquariofilia, provavelmente, eu tenho 52 anos, mas provavelmente sou uma criança perto da maior parte daqueles que estão a ouvir, porque eu estou nisto há muito pouco tempo. Estou nisto há 8 anos. Um, e se calhar a vantagem que eu tenho é que naquilo que me dedico, dedico-me a 100%. E gosto de ler, gosto de absorver tudo aquilo que posso, seja das grandes amizades que tenho arranjado um, aqui nos grupos da aquariofilia e mesmo cá na ilha. Para aqueles que não sabem, estou na ilha de São Miguel, não sou de São Miguel, mas estou na ilha de São Miguel, Açores, e, um, e isso tem feito com que eu tenha crescido um pouquinho, tem muito para crescer ainda, uh, mas é dessa forma que eu tenho conseguido alimentar este vício que muitos de nós temos e dos resultados que tenho, não é? Não são assim tão grandes como a Joana ontem falou, ela gosta muito de me colocar num pedestal, isso não é bem assim. Eu tenho, pronto, dedico-me às coisas e se calhar isso faz toda a diferença, não é? Eu vou-te fazer uma Olá, questão Vitória. então, para iniciarmos bem, que é. Os Açores tem alguns constrangimentos em termos de deslocação de peixes e deslocação de carga. Como é que é ser aquariofilista nos Açores? É complicado, apesar de em São Miguel ser bem mais simples do que nas outras ilhas, e eu vejo isso porque eu, como produzo peixe, acabo por contactar com muita gente de todas as outras 8 ilhas. E é muito complicado, é muito complicado. Em São Miguel nós mesmo assim conseguimos ter tudo um pouco, não talvez nas quantidades que queríamos, não talvez as espécies que queríamos, mas conseguimos, enquanto que nas outras ilhas, por o mercado ser muito mais pequeno, e quem está dentro do ramo da aquariofilia sabe que não se pode fazer investimentos em peixes para ter nos aquários ali à espera que um dia alguém os compre. Se não existir rotação, que é o que não acontece muitas vezes nas outras ilhas, torna-se um bocado complicado. Cá em São Miguel conseguimos muita coisa. No meu caso, por exemplo, no caso das coridoras, como existem muitas espécies que são pouco conhecidas e que pouca gente tem ou que ouviu falar delas, muitas vezes temos que, com os lojistas, encomendar diretamente para nós. É isso que eu consigo. Tenho um bom amigo numa loja cá que muitas das coridoras que aqui tenho foram encomendadas por ele. E é a única forma de nós termos assim, ou por exemplo, teremos um filtro
de marca tal, modelo X, uma coisa assim, tem de ser encomendado muitas vezes. Não dá, o mercado não é tão grande como aí fora e temos que funcionar dessa forma. Muitas vezes é mais ou menos como vocês aí quando compram alguma coisa da China. Nós, nós cá temos que, muitas das coisas têm que ser sempre por encomenda e temos que esperar uma semana ou duas para que elas façam. E quantas. Tu trabalhas com corredores e com outras espécies, certamente. Pá, deixa-me só trazer aqui uma à parte para esta conversa. Eu, os nomes que apresentei ontem, em estilo de direto, foram nomes com quem eu já privava e com quem eu privo algumas vezes. O Emanuel, eu não conhecia, eu conhecia o Emanuel, o trabalho dele, mas nunca tinha falado com o Emanuel. O Emanuel surge com o desafio que eu lhe fiz ontem, durante o direto da Joana Reis, e que, opa, que aceitou isto logo à partida e depois ligamos aqui um ao outro durante a tarde, fizemos aqui um teste em direto ao bocado. Portanto, todas as perguntas que eu estou a fazer ao Emanuel são completamente genuínas. E se vocês tiverem perguntas, façam o favor de as fazer. E eu gostava de começar este direto a sério por mostrar, se calhar, aí as tuas meninas. Epá, isto, mostrar as minhas pequenas, é complicado, mas se calhar consigo. Vamos lá ver o que é que eu faço. Tentar tirar isto aqui de um tripé improvisado que eu aqui fiz. Então, espera, queres deixar aqui um pouquinho? Acho que... ok. É assim, isto para já é uma oficina de restauro de antiguidades que. Espera aí. Espera aí. Espera aí, Manuel. Hum? Tá em corte. Eu não sei se é só comigo. Não, eu estou-te vendo bem e ouvindo bem. É que eu deixei agora. Pá, eu tenho receio de ter. Pá, não sei se isto aqui está a ser. Se a malta está a conseguir ver. Malta, vocês conseguem ver o Emanuel? É que eu não consigo ver, pá. Está sem imagem. Está sem imagem. É pá. A imagem foi. Vamos se calhar sair e voltar a entrar, não? Desculpa, Emanuel. Vamos fazer assim. Põe-te no sítio e voltamos a entrar. Malta, desculpem lá, eles teve aí algum um problema de conexão. Deem-me só um minutinho, por favor. Sim, sim, eu já percebi, eu já percebi, eu já percebi. Calma, calma. Dê-me só um minutinho. Ok, está aqui. Ok, não, provavelmente fui eu. Eu fiz aqui um tripé improvisado e quando tirei acho que mexi qualquer coisa que não devia. Eu e as tecnologias são assim um pouquinho. Bom, tentar mostrar isto, não sei, acho que dá para colocar a câmera frontal, deixa-me cá ver. Tens duas setinhas aí? Exatamente. Exatamente. Ora bem, aqui tenho a Sterby, não sei se dá para perceber. Olha, aquela que está ali no cantinho é a Amália, que já é conhecida em todo o mundo. Ela nasceu cega e muitas das vezes é que põe estes ovinhos que aqui estão. Portanto, essas são as Sterby. Depois tenho por aí onde é que andam as triliniates, vamos lá ver se eu encontro. A ver se eu as encontro aqui pelo meio. Lá está, triliniates. Estas põem ovos quando. E até hoje ainda não consegui nada. Aqui são as pandas. Panda? Não conheço. Não sei se puseram hoje, mas elas por norma, olha, puseram. Elas por norma põem sempre 2, 3 ovinhos. Hoje até puseram mais. Por dia. São como as galinhas. Estas aqui são sempre. Aqui são as pigmeus. Estas normalmente eu deixo-as por sua conta, não apanho ovos, porque é uma confusão medonha. Elas põem um ovo de cada vez e espalham pelo aquário todo. Aqui tenho umas ANEUs que comprei aí há pouco tempo,
saíram da quarentena e estão junto com as David Sensi. Oferta da Joana Reis, estas David Sensi, etc. Depois tenho aqui, aqui as Paliatos, que ainda não estão no aquário definitivo. Isto eu tenho de arranjar um areião, como deve ser para aqui, uma areia mais fina. Estas põem ovos todos os dias, mas por norma comem-nos antes de eu chegar ao tempo. Aqui tenho os últimos nascimentos, vamos lá ver se dá para perceber. Os últimos nascimentos. Tenho aqui Sterbai e pela primeira vez tenho aqui 5 Metai. Foi uma surpresa porque elas foram compradas há coisa do mês e já começaram a pôr. Depois aqui tenho Melianistos. Está aqui uma escondida. Não sei se é Melanistos, se é um Ametai. É um Ametai. As Melanistos são mais escondidinhas. E tenho Barbatos. Elas hoje não querem saber. Estas daqui. Aqui eu tenho Barbatos e Elegans. As Elegans são as tais que a Joana Reis comentou no vídeo de ontem. Sim. Elas vieram para cá, uns tempos depois desovaram. Certo. Consegui 3, porque eu não tinha experiência nenhuma na espécie, e elas são mesmo um pouquinho picuinhas a nível de parâmetros. E eu consegui que 3 sobrevivessem, já estão aí junto com as progenitoras. Aqui tenho pequenininhas a crescer, já com 1 mês e pouco. Tenho a Sterbai e a Eneus. Provavelmente 1 ou 2 panda pelo meio. As panda, por norma, elas depois de saírem da zona da eclosão, 15 dias depois, o que é que eu faço? Eu coloco para dentro junto no aquário das matrizes, e elas ficam assim aqui, olha, no meio desse musgo. Eu não Sim. sei se consigo puxar aqui com uma pinçazinha. Ficam por aqui. E eu não sei se dá para ver. Olha aqui, ó. Tenho uma pequenininha ali ao lado. Sim. E é assim que elas... Porque as panda são muito... Como eles chamam, fry friendly, não é? Então elas normalmente não comem as crias. Depois aqui em crescimento tenho umas pandazinhas, cai lá, tenho uns ancistos que são netos da Joana Reis, já nasceram cá, e há Eneus então aos montes, pois há Eneus são o forte da casa. Depois tenho aqui as Aeneus, o grupo da Aeneus, em que também tenho umas albinas aí pelo meio e umas Black Chulce, não é? Ou Black Venezuela, como costumam chamar. Aqui é o aquário onde eu tenho de tudo um pouco, são aqueles que nascem torcidos e eu não tenho coragem de matar e vão ficando por aqui. Este aquário foi conhecido, este é 300 litros, normalmente é onde eu coloco a malta a crescer. Está praticamente vazio, e há coisa de 2 meses estava com cerca de 600 ANEUs aí dentro. E agora, ir aqui da areazinha, eu não vou mostrar todos os aquários, porque senão tinha que correr a casa toda, mas aqui tenho Matozonos, Similis e Melatonaenia. Agora, encontrá-las é que vai ser complicado no meio de... Olha, eu acho que dá para ver ali umas Melatonaenia lá escondidinhas. Normalmente estes aquários assim são os de quarentena, até eu ter um espaço, um aquário com areia fina, porque a areia, e nós se calhar vamos ter a oportunidade de falar nisso, a areia para as coaridoras é isto, é areia mais fina possível. Vamos falar disso.
Que é uma coisa que eu acho que eu já discuti com a Joana. Discutir no bom sentido, ou seja, falamos, concordamos com isso. É, a malta muitas vezes em prol daquilo que acha bonito, acaba por colocar, não é em risco a vida dos animais, mas não lhes dão as condições ideais. E se calhar muitas vezes não têm sucesso quando querem fazer criação, não têm sucesso por isso. Os aquários que eu tenho não são bonitos. Eu tenho muita planta aqui, mas a maior parte delas até estão aqui só de. Estou a servir de babysitter a elas para um grande amigo, um grande aquascaper, o Floresta Líquida, não sei se já ouviram falar, o Inácio, e ele não está cá, é militar, e então fiquei a tomar conta. Os meus aquários normalmente têm meia dúzia de plantinhas só o essencial para elas se esconderem, porque elas gostam de se sentir seguras, e se tivermos um aquário completamente limpo, de forma a que a gente consiga ver os peixes todas as vezes que quer, muitas vezes não lhes estamos a dar as condições ideais para que elas se sintam bem. Se elas não se sentem bem, normalmente não lhes dá vontade de acasalar. Ok, então estavam aqui a fazer uma questão que era as corridoras. Isto é uma questão técnica, antes de passarmos para o verdadeiro assunto que nos trouxe aqui, o que é para ti, quais são para ti os fundamentos básicos para reproduzir qualquer tipo de peixe, principalmente as corridoras. Tem aqui uma questão que é bastante interessante, que é as corridoras podem hibridizar naturalmente, ou seja, podem cruzar entre espécies? Podem cruzar se forem da mesma. Eu não sou especialista nisso, isso era uma ótima pergunta para fazer à Joana, mas elas podem cruzar se forem da mesma linhagem. Existem 8 linhagens, acho que são 8 linhagens predominantes. E depois, dentro dessas linhagens, existe hipótese delas reproduzir. Muitas delas são evidentes, são muito fáceis de perceber, são da mesma linhagem. As David Sensi, as Metai, não te posso precisar se as Panda, se não, mas acho que sim. Todas aquelas têm as aquatos, todas aquelas que têm aquela viseira no olho e depois aquele arco por cima, essas são todas de um grupo. E depois existe o grupo das Aeneus. Certo. Acho que é o grupo mais vasto que existe. E dentro desses grupos, algumas podem hibridizar. E é isso que se tem tentado não fazer e desaconselhar a quem tem, por exemplo, é lógico que se eu tenho um aquário só um comunitário em que tenho várias espécies, vários cardumes de corridoras, e se acontecer aquelas se cruzem entre espécies, a tentação vai ser de guardar os ovos, tentar reproduzir, tentar levar aquilo até ao fim. E muitas vezes não, nunca é uma boa ideia, porque nós vamos estar a adulterar as espécies. Isto, há quem ache que não, há quem ache que é muito giro e é muito bonito e que na natureza se calhar elas também iriam fazer isso e não há problema. Principalmente dentro de quem está no hobby, mais na área das corridoras, nós temos tentado convencer a malta a nunca levar isso para frente. Eu, por exemplo, aqui tenho algumas, visto que tenho aquários com 3 espécies diferentes, mas tento nunca ser da mesma linhagem. Já para isso. Vamos adulterar as espécies, há o exemplo, por exemplo, da Black Venezuela, da Schulze Black, que muitas vezes muita gente julga que é da Venezuela e não é, não é? Ela é produzida em cativeiro, foi
não é um híbrido, mas foi apurada nas Schulze, que já não existe registro sequer disso, na Segunda Guerra Mundial perderam-se os registros dessa espécie, mas é um Aeneus, não é? Certo. Foram sempre separados os mais escuros até se conseguir esta tonalidade preta. Há quem as ache lindíssimas, eu acho-as muito bonitas. Perdi um pouquinho à medida que fui evoluindo um pouquinho no hobby na parte das coridoras, perdi um pouquinho do interesse por elas, por esse facto. Nós começamos a gostar do peixe pela sua individualidade, pelas suas características e não pelo facto de ter sido manipulado ou não, ou de ser muito bonito à vista. E já me perdi. Isto tudo, no caso das Black, acabaram por, não sei, cargas de água, mas acabaram por ser consideradas uma espécie. Mas há muita gente que ainda hoje, grandes nomes da aquariofilia, que continuam a achar e a bater o pé que elas são de Schulze e mais nada. Muito bem. E assim, começando agora pelo início na parte da reprodução, quais são os princípios básicos? Eu vou sabendo, há aqui a malta que sabe também, mas quais são os princípios básicos? Isto não é uma pergunta minha, foi uma pergunta aqui da malta que estava aqui a assistir. Quais são os princípios básicos para reproduzir uma coridora? Acima de tudo, dar-lhes as melhores condições possíveis. Isso como qualquer outro peixe. Não é? Boa qualidade de água, andar dentro dos parâmetros de temperatura que elas precisam, e lá está tentar pesquisar pela espécie onde é que ela é oriunda. Está certo que existem coridoras que já vão sei lá, já lá vão centenas de gerações em cativeiro, não é? No caso das Aeneus, mas mesmo assim manter aquilo, os parâmetros em que a espécie se desenvolveu, não é? Não, por exemplo, não tentar colocar pandas com discos, nós temos que tentar isso, tentar ver quais os melhores parâmetros de água, de temperatura, de pH para elas. Depois o habitat delas também tentar não ser uma coisa a nosso gosto, mas aquilo que a gente acha que elas se sentem bem. E depois ir pedindo a Deus que elas resolvam engraçar umas com as outras e reproduzir. Mas o principal mesmo é respeitar aquilo, os parâmetros em que o animal se desenvolveu, não é? O principal é isso. Eu aqui, se calhar, tenho alguma sorte com a minha água. O facto de nós termos muita rocha vulcânica, não temos calcários, nem coisa assim. Mas acima de tudo é isso, e não brincar muito com a água. Eu às vezes saio, entro nos grupos para ver as novidades e para ver algumas perguntas, e às vezes respondo e não sei o quê, mas há outras que eu muitas vezes não respondo e saio do grupo mesmo só para não me dar a tentação de mandar a pessoa lá para o outro lado. Tentem não brincar, e isto é com as coridoras, seja com qualquer outro peixe. Não brincar com os parâmetros. Porque nós utilizamos buffers para subir o pH. Mas depois esquecemos daquilo durante mais um mês e aquilo pH volta a cair e fica tudo pantanas novo e não sei o quê. Eu sou mais apologista de
tentarmos manter aquilo que nós temos, tentar mantê-lo, não é? É claro que se tivermos um pH de 8 na água da torneira, lógico que vamos ter que fazer alguma coisa para isso. Mas tentar manter aquilo que nós tivermos e não brincar com parâmetros de água. Porque muitas vezes a maior parte dos peixes morrem ou adoecem por causa disso. É isso e os medicamentos. Tal como já se falou e tem-se falado, ontem falou-se imensas vezes e eu só batia palmas aqui. Porque é preciso a malta começar a pensar que muitas vezes não é por facto de alguém na loja nos dizer o peixe tem isto, dá-lhe isto. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós estamos a contaminar um aquário inteiro muitas vezes para salvar um peixe. Assim, não quer dizer que esse peixe não seja importante, é uma vida que ali está, mas às vezes para salvarmos um peixe estamos a contaminar um aquário todo com um medicamento que nós não sabemos ao certo o que é que ele vai fazer ali. Porque uma coisa é na natureza, eles têm uma coisita qualquer ou assim, mas são milhões de litros de água, enquanto nós aqui em 100 litros, se colocarmos, sei lá, o flagil, por exemplo, que é muito utilizado por toda a gente, nós, depois de precisarmos algum dia de o utilizar, muito provavelmente ele não vai fazer efeito absolutamente nenhum. Já tem resistências. Tudo o que lá está, tudo que já está ali, já é resistente àquilo. Convém ter sempre atenção nisso. Os cuidados nos parâmetros, não jogar muito e cuidar depois com as medicações e com tudo isso. De resto, os princípios básicos é isso e é a comidinha. Boa comida, comida viva. Eu sei que há gente que consegue criar coridoras com comida industrial. Eu nunca consegui, tirando as ANEUs, mas essas, até se eu lhes der papelão, elas se reproduzem na mesma. Mas tirando essas, muito dificilmente se consegue fazer criação, no caso das coridoras, sem dar comida viva. O efeito é incrível. Tu estás a colocar, dás comida durante 3 ou 4 dias, white worms, ziquitreias, não é? Dás durante 3 ou 4 dias, tu tens quase a certeza que, com certas espécies, lógico, tens quase a certeza que eles ali ao 3º, 4º dia já estão a reproduzir. Eu tenho aqui outra questão que e nós falamos isso hoje de tarde, que tu não usas comidas de todo, granuladas, quando falas ao vivo e o congelado, tu fazes as tuas próprias comidas, não é? Eu desisti de comprar comidas. Para já, durante muito tempo, comprava os flocos, as pastilhas de fundo, todas essas coisas. Só que depois também é preciso ver um outro lado. Eu aqui, só em matrizes, devo ter umas 150 bocas para alimentar, só em matrizes. Depois, quando se fala em alevinhos, dá para imaginar. É complicado com comida industrial estar a alimentar tanto animal. Não quer dizer que a comida industrial não seja boa e há marcas espetaculares onde muitas vezes eu tive ideias, eu vou sempre aos ingredientes e muitas vezes tive ideias para mim também. Mas eu primeiro comecei a fazer comida para congelar, mais para os alevinhos. Depois, com o tempo, comecei a ver que se calhar conseguia fazer também para as matrizes. E daí para a frente foi isso que comecei a fazer. Salvo raras exceções, compro umas pastilhas, umas coisas para experimentar, ou para naqueles dias em que eu ou sei que vou passar em casa muito rápido, então vou ter que dar, não tenho tempo para estar deixando de descongelar a comida. E então aí eu colo 2 ou 3 pastilhas no vidro e está feito. De momento, já lá vão uns 6 meses, não tem nada disso em casa. Utilizo mesmo só a comida congelada, que eu faço,
comida com um teor de proteína médio. Eu, no princípio, fiz algumas asneiras, carregava na proteína, para já porque era mais para a alimentação dos ovinos. Os ovinos precisam de proteína. E carregava um bocado na proteína e depois acabei por ter sérios problemas com algumas matrizes, principalmente nas sterbai. Há espécies que são muito sensíveis a isso e se não lhes dermos proteína a mais, elas começam a ganhar tumores por todo o lado. E foi isso que me aconteceu. Eu ia perdendo as minhas matrizes de sterbai praticamente todas com essa brincadeira. Então, com um teor de proteína médio, dessa forma eu consigo alimentar tudo com esse alimento. E depois é a comida viva, são os microvermes para os ovinos acabados de nascer. Se forem muito pequeninos, que há situações, por exemplo, no caso das pigmeus, é complicado alimentar com microvermes já no começo, e então terá de ser a spirulina em pó diluída, bem diluída, de forma que ela afunde logo. Porque aqui a gente tem que pensar sempre na comida que afunda. Tudo que flutua aqui, elas não lhe tocam. E então, que afunde logo, elas no princípio começam com isso, os 2, 3 primeiros dias, em que começam a nadar livremente e a comer, começam com isso. Depois passo para os microvermes. Depois dos microvermes, os vermes do Grindal. Os vermes Grindal são muito bons num aspecto em que eu normalmente utilizo em caixas de esferovite, aquelas grandes, e é ali que eu tenho uma placa de vidro por cima, onde vou tirando daquela placa de vidro. Dessa placa de vidro, o que é que eu consigo? Eu consigo desde o adulto até o verme acabado de nascer. Com isso eu consigo ir escolhendo e alimentando os diversos aquários. É muito bom o verme do Grindal nesse aspecto. E depois são as equitreias, os white worms, já mais para a indução das posturas e para aqueles como daquele aquário maiorzinho que eu mostrei, onde elas já estão num tamanho em que já se atiram a um equitreio e comem aquilo. Às vezes andam a passear no aquário de um lado para o outro, com metade da equitreia dentro da boca, outra metade fora, mas já se atiram àquilo e aquilo enche-as e tem proteína a dar com o pau. E é muito bom. É assim, a comida, por enquanto, é isso que eu faço. Vou tentando várias receitas, já tenho até espalhado aí com o malta algumas das receitas que eu tenho. Mas é isso, a base de... A malta estava a pedir a ver se tu conseguias partilhar uma das receitas. As receitas, eu posso partilhar depois até aí no site. O que eu posso fazer é, se tu me enviares para mim a receita, eu poderei fazer uma publicação na Natureza Também Fica em Casa, com as receitas, ou então partilhá-las por Instagram, ou então a malta adiciona-te e pede-te as receitas em privado e tu passas as receitas. É assim, eu já dei a vários, eu não faço segredo de nada disso, inclusive eu tenho malta que me compra a comida congelada, simplesmente não quer fazer, porque eles sabem as receitas, eles têm as receitas. Mas é tudo à base. Eu, por acaso, questionava aqui não questionava, dava aqui uma dica ao pessoal, que é, o Emanuel tem aqui um problema acrescido que nós não temos aqui no continente, que é o preço dos portos dos peixes, o preço dos portos das bombas e os preços de tudo. E o Emanuel faz este tipo de investigação e nas alimentações e assim, é algo que lhe que ocupa tempo e assim. O que eu sugiro era que se calhar o Emanuel fizesse um preço e nós começássemos a comprar ao Emanuel, pá.
a comida dele com o segredo dele, para o ajudar também a aumentar as produções e para ajudar também aqui a aumentar o volume que ele tem de corridoras. Em vez de estarmos a pedir qual é que é a receita, que cai assim um bocadinho mal, tentar dizer assim, Manuel, faz bem um preço e eu começo a comprar as receitas. Afinal de contas, é um hobby tão vasto que ajuda. Isso era uma ótima ideia. O único problema aqui é mandar comida congelada para o continente. É um pouquinho complicado. Não é complicado e não é. Isso depois podemos falar sobre isso. Nem que mandes para aqui para o norte, eu mando aqui uma grande quantidade e mando para o pessoal. Pá. Isso aí não há problema nenhum. Sim. Mas mesmo assim, eu não tenho problemas nenhum em dar as receitas. Aliás, eu tenho ali, a Joana tem sido a primeira a saber que muitas vezes eu digo, olha, eu fiz assim, que achas? E ela, não sei se isso é boa ideia e tal. E vou experimentando, eu já fiz tudo. Eu já fiz receitas de todo o género, até com ortigas do quintal, a ortiga branca, que normalmente se dá aos camarões. Até com isso já cheguei a introduzir a introduzir, e olha que até não correu nada mal. Por isso é assim, eu não tenho problemas nenhums em dar as receitas, não é por aí. E vou partilhar. Tenho muitas ali, posso não dar a última que fiz, mas posso dar as outras todas. Aquilo, assim, a base, muitas vezes, depois variam as quantidades. No caso das corridoras, nós não podemos dar vegetal demais. As corridoras, tal como a Joana disse ontem, as corridoras gostam mais de carne. Gostam mais, não são carnívoros, são omnívoros, mas não são muito de... O metabolismo delas, e ainda há bem pouco tempo no Corridoras Gold, estávamos a falar sobre isso, que era... Elas não têm, o metabolismo delas não processa muito bem os vegetais. Faz falta. Eu acho que não há animal nenhum que, mas não seja num segundo grau da cadeia alimentar, acabe por ingerir algum vegetal, não é? Alguns vegetais. Mas elas alimentam-se por norma de pequenos crustáceos, de vermes, que encontram na natureza. O que é que eu faço? Eu tento ter mais carnes do que vegetais. É o peito de frango, o camarão. Há um que eu, quando li depois no rótulo, que era, até me doeu o coração, que é o pangásios. É que nós vemos nos supermercados aquele peixe-gato, não sei o quê, que é o pangásios, não é? Peixe-manteiga. Também, não sei o quê. Mexilhão também. Mexilhão minto. Mexilhão. Isso mais a parte das carnes, não é? Depois leva um pouquinho sempre de ervilha ou lentilha para ajudar a digerir, não é? Ajuda a limpar a tripa, não é? E depois o espinafre, que é uma fonte de proteína muito boa, ferro e assim. Que é isso. No fundo é mais ou menos isso que eu jogo. Umas vezes com mais quantidade, outras com menos. Por exemplo, se é para os alevins, eu coloco sempre um pouquinho de spirulina em pó, que ajuda também ali. Mas no fundo é isso. É mais carne do que peixe, no caso das corridoras. Mais carne do que peixe, mais carne do que vegetais. Não muita proteína, para também não, para podermos dar a todos, porque senão depois só dá para os alevins. E tu és a favor, a Joana ontem era a favor, e eu fiz esta questão, ela é a favor, mas tu és a favor de variar, ou de variar receitas, ou dar sempre as mesmas? Não, variar sempre. Ninguém gosta de comer todos os dias bife, tal como a Joana disse ontem, ninguém gosta de comer todos os dias camarão,
o ideal é variar. Dentro da própria receita, ter o mais variado possível e depois, entre receitas, tentar qualquer coisa que ali eu não as provo, porque é tudo comida fresca, mas o cheiro não fica lá muito bom e eu não as provo. Mas não ter qualquer coisa com sabores diferentes, não é? Deixa-me só fazer aqui dizer, responder ali ao Cousa. Cousa, eu já vi a tua pergunta duas vezes. Vou passá-lo ao Emanuel quando chegarmos a essa parte. Neste momento estamos a falar aqui da alimentação, mas quando lá chegarmos já vamos fazer essa questão que é as espécies. Manuel, desculpa, podes continuar. Não, é isso. Acho que a parte de comidas, para além da alimentação, essa comida congelada é o forte de cada casa, não é? É o que alimenta durante praticamente todos os dias. Mas depois há sempre o fator da comida viva. Convém, a maior parte do tempo que eu perco, eu às vezes perco 3, 4 horas diárias à volta disto, aqui neste resto de chão, à volta da comida viva. Porque a comida viva tem que ser alimentada. Há o problema da mosca da fruta, que adora qualquer coisa que nós coloquemos, seja microvermes, seja grindal, seja enquitreias. Elas, à mínima coisa, vão lá colocar ovos e estragam a cultura. E então acaba-se por se perder muito tempo à volta da alimentação para eles. Muitas vezes até nem é cuidar disto ou daquilo outro. As TPAs já estão quase que automatizadas. Tenho um a vazar enquanto tenho outro a encher e já tenho as coisas todas mais ou menos. Por isso não perco muito tempo com isto. Acabo por perder tempo mesmo alimentar os vermes, fazer culturas novas que têm que ser feitas. Se nós não quisermos correr o risco de as perder, temos de estar pelo menos uma vez por semana a fazer novas culturas. E essa parte, que é a parte mais importante nisto tudo mesmo, é a comida viva. Eu acredito que se eu não tivesse comida viva, muito provavelmente não tinha metade dos peixes que tenho. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Ao Pedro Moreira, sim, eu sou do Porto, sou das Antas. Uma questão aqui, duas questões que te estavam a fazer sobre a comida. Uma delas é: trituras tudo e congelas ou cozes primeiro? É assim, eu ainda há dias a falar com o vinagre. Então, ele pediu uma receita e eu dei-lhe a receita, depois ele perguntou, mas tu trituras e tu cozes ou fazes isso só triturado e não sei o quê. Eu não coloco nada no aquário, tirando os peixes e as plantas, que não seja fervido. O resto é claro que não posso ferver, mas tem de ser tudo fervido. Para já há que ter o cuidado, já na altura da compra, tentar perceber onde é que vamos comprar, porque a nível de inseticidas e dessas coisas todas, há que ter muito cuidado com aquilo que se coloca no aquário. E depois tudo aquilo que for para o aquário, se for fervido, se for desinfetado de alguma forma, nós poupamos uma carga de trabalhos, que é uma coisa. Por isso é tudo fervido. Pelo menos, no caso, o que eu faço é, por exemplo, se eu coloco ervilha, eu utilizo a ervilha seca, não é? Vai sem casca, não convém dar ervilha com casca, porque a ervilha com casca depois faz o efeito contrário. Que é dificultar a digestão. Mexe-lhes com a bexiga natatória, faz desatingos. E então, seja a ervilha, seja a lentilha, eu uso muitas vezes a lentilha vermelha, que também é espetacular. Toda a receita que eu coloco disso, elas adoram. É sempre cozida primeiro. Tem de ser cozida, porque é muito rija, não é? É seca, é muito rija. Leva primeiro isso, depois vou colocando tudo o que é mais fácil de cozer, de forma a que as coisas, normalmente essas coisas mais fáceis de cozer nunca ficam mais que 5 minutos.
para também não perder os nutrientes. E no fundo é fazer uma sopa bem pastosa, não é? Bem basta. Ter o mínimo de líquido possível ali, tudo bem fervidinho e depois é triturar aquilo tudo. Convém que tenham uma esposa como a minha, que não se chateie de vez em quando queimar a varinha mágica, porque já vou na segunda. E aquilo, ou isso, ou então usar um blender. Só que com um blender é complicado, porque é preciso estar colocando aos poucos. Eu gosto de colocar a varinha na panela e aquilo vai tudo de uma vez. É tudo triturado, depois é misturado à gelatina. A gelatina, se for em folha, tem de ser molhada. Portanto, aqueles processos todos que depois é muito fácil encontrar na internet. Como é que se faz? Basta procurar como é que se faz aqueles pudins e aquelas coisinhas em que leva fruta dentro com gelatina. É tal e qual, fazer da mesma forma. Se for da outra em pó, atenção, sem sabor, lógico. Vegetal, vegetal ou animal? Eu utilizo animal. Cuidado também com a parte da gelatina, porque a gelatina é riquíssima, aquilo é só proteína, não é? E então, muito cuidado também com isso. Vamos ter só o suficiente para que quando a comida descongelar, ao cair dentro de água, fica ali naquela bolinha só e os peixes vão comendo ali à volta e não se espalha por todo o lado. Isso é complicado de encontrar o ponto e na receita depois para te mandar já vão poder ver mais ou menos que quantidades é que eu uso para aquela quantidade de comida. Provavelmente para muitos vai ser uma quantidade exagerada, depois tenha que dividir aquilo de forma. Dividir aquilo de forma. Vai haver muito arroz de marisco e frango grelhado nos próximos dias. É assim, o cheiro não fica lá muito bom. Eu já vou dizendo, os meus miúdos, eu tenho 2 pirralhozinhos, um de 10 e um de 8, e eles, quando eu estou fazendo isso, eles fogem da cozinha. O cheiro não é lá grande coisa, principalmente quando nós misturamos, sei lá, o peixe com o frango, e depois misturamos espinafre. O cheiro do conjunto em si não é grande coisa, não. Os peixes adoram, mas não é grande coisa. Olha, passando aqui um bocadinho para as espécies que o Colsor estava a perguntar. O Colsor eu creio que ele tem tanques cá fora, lagos cá fora, onde vai criando algumas espécies. Mas nós cá no Norte temos um problema que é as águas frias. Eu sou criador de carpa-koi e tenho os meus lagos sempre com 1,5 m de profundidade, porque no inverno aqui a coisa gela a sério. Qual é que há assim alguma espécie que tu conheças que tenha que suporte águas mais frias? Mas de quê? De corridoras? Corredores. Para nós termos em Portugal, na rua, é complicado. Eu vi aí há algum tempo, mas no Aquariofilia PT, uma coisa assim, num dos grupos do Facebook, eu vi uma publicação de uma, acho que era Paliatos Longuevel, acho eu, criada no lago, e que estava a 10 graus, 12 graus, coisa assim. É assim, eu achei muita graça, achei o bicho é lindíssimo e achei engraçado o facto de ela estar ativa e sobreviver a isso. Mas eu não arriscaria nenhuma corredora num espaço exterior. Não, eu não arriscava. Existem as barbatos, por exemplo, no caso das barbatos, elas já não são corredoras, já estão no grupo das Scleromistats, né? Elas vão de 16, tinha aqui um bocado, 16 a 24. 16 a 24 graus. Mas temos que pensar que normalmente quando nos dão esses valores, o 16 já vai ser muito frio para elas. Acima de 24, mais meio grau, assim já vai ser muito quente. Ou seja, nós temos, por exemplo, guppies.
há quem crie guppies em água fria o ano inteiro. Nós Sim, cá, sim. as águas, se eu não aquecer aqui dentro, não digo, mas na rua, se eu não tiver nenhuma forma de aquecimento ou assim, as águas cá chegam a 8, 9 graus também. Não congelam, mas chegam a 8, 9 graus. Uh, e há quem crie guppies, assim, dessa forma. Eles provavelmente, não digo que hibernem, mas o metabolismo deve baixar ali um bocado durante o inverno. Mas eu não sei se isso é saudável para os bichos, essas diferenças tão grandes de temperatura. Muito sinceramente, não sei. O facto de um peixe viver, por exemplo, o facto de uma sterbai viver perfeitamente junto com num aquário de riscos a 28, 29 graus, ela vive, mas ela está a sobreviver. Ela no fundo, para já estamos a acelerar o metabolismo do bicho de uma forma louca. Uma sterbai pode viver. O Ian Fuller tem com 32 ou 33 anos de sterbai. Ainda ontem a Joana falou que existem ANEUs com 25, 26 anos. Eu não acredito que uma sterbai consiga durar muitos anos num aquário de discos com essa temperatura. E as sterbais são das espécies que até resistem a águas mais quentes. Mas é complicado. E eu tenho às vezes pessoas que me compram e eu fico sem vontade de vender quando sei para onde elas vão, porque, olha, vou pôr no aquário com os discos e não sei o quê. Eu não gosto, muito sinceramente não gosto. Às vezes é preferível dizer que não tenho do que vender. Porque o bicho não vai viver, vai sobreviver. E seja com as coridoras, seja com outro bicho qualquer. Se nós não lhes dermos as condições que eles precisam, as melhores condições possíveis que nós lhes podemos dar, não estamos a ser bons cuidadores. Qual é que é aquela espécie que sempre quiseste reproduzir, mas que nunca tiveste a oportunidade? Que eu quisesse reproduzir, mas que não tive a oportunidade. E são tantas. Eu dava-te aqui uma lista. São tantas. Epá, é complicado. Eu sou completamente louco pelas ex. Um dia voltei. Não me perguntem porquê. E há tempos, não sei se foi com a Joana que falei nisso, e ela disse, mas porquê as ex? Não sei. Acho-as lindíssimas. Se calhar as ex. Ou então convencer, sei lá, as minhas David Sensi que a Joana me mandou a reproduzirem, porque elas lá fora reproduziam, aqui não. Eu sou o contrário das elegâncias. Eu também tenho aqui umas, por exemplo, as Timilis. São lindíssimas. Eu vejo-as uma vez por semana quando faço TPA, de resto elas estão sempre escondidas. São lindas. Quem conhece, de certeza que me vai dar razão. Tem uma tonalidade totalmente diferente das outras coridoras. E que estão para ali a pastar. Comem e dormem. Não há maneira de quererem nada. Acho que nem com o tal disco do Barry White ou umas velinhas elas chegam lá. Mas pronto, essas eu gostava de um dia ter um aquário cheio delas, criadas por mim. Okay. Muito bem. E vês, de que forma é que tu vês, para já não eu vou-te fazer uma pergunta primeiro que tem ali na malta, a malta que eu já percebi que há aqui malta que está a assistir este vídeo, que percebe muito de coridoras, e há outras malta que não percebe assim tanto. E já fizeram várias perguntas sobre... Há malta aí que percebe mais do que eu, que já vi passar aí alguns que percebem mais do que eu. Há aqui malta que não percebe assim tanto de coridoras. Opa, mas e já que eles estão aqui a ver isto e que podem aprender muito,
a Ana falou aqui de uma questão que foi a temperatura. Se há uma temperatura ideal para todas as corredoras, ou se vai variar consoante a localidade onde elas vêm, a zona geográfica. Se tu, por exemplo, fazes variar, isto foi outra questão também que já fizeram, se fazes variar a temperatura da água ao longo do ano para induzir reprodução ou não, para induzir... porque, por exemplo, imagina, no tempo das monções, por exemplo, no Brasil ou no Peru, quando cai a água da chuva, a água superficial fica mais fria e isso pode gerar alguma coisa para as corredoras. A questão é, tu fazes esta variação? Sim, mexe com isso, mexe com o pH, mexe com a quantidade de alimento que vai entrar na água, porque vai sendo tudo varrido para as bacias ou para os rios. É assim, para já primeiro a parte de mantê-las em temperaturas diferentes. Convém, é um pouquinho complicado, mas eu tenho um sistema, por exemplo, este sistema que está aqui atrás de mim, está em circuito fechado, ligado a um único filtro. Um filtro com um line daqueles 18 litros, com um pré-filtro de 75. Vai tudo ter ali e depois é bombeado de novo para os tanques. Eu jogo como? Nos tanques que eu quero água mais fria, não coloco aquecedor. Naqueles que eu quero água mais quente, coloco aquecedor. E depois vou mantendo a temperatura. Eu aqui tenho tudo normalmente, até posso dizer o que é que tenho. O que é que tenho aqui neste momento? Estou com 24,6, por exemplo. Depois é assim, nas barbatos, onde tenho as barbatos, eu tento não ter, porque eu também tenho outras espécies lá. Eu por enquanto não tenho capacidade para ter mais um aquário só para elas, mas nas barbatos eu tento manter a 22, 23 graus. Não tenho aquecedor, está na zona mais baixa quanto mais para cima, mais... nos fish rooms isso acontece muito. Os aquários que nós queremos água mais fresca, está mais junto ao chão, o calor sobe. E então os que queremos mais calor, mais quentes, ficam mais no alto. O que é que eu tento fazer? Faço isso. Portanto, vou retirando ou colocando, por exemplo, se eu vejo que a água, por exemplo, nas pigmeus, que eu também tenho uma temperatura ali, 22, 23. Se eu noto que a água está a ficar um pouquinho mais fria, eu aumento o fluxo. E vou colocar água mais quente com isso. Senão, se eu quero baixar a temperatura, diminuo o fluxo. E com isso, vou jogando e tentando ter as espécies que precisam de mais calor com água mais quente. Por norma, o aquário da Sterbai é que manda nisto tudo. Está a 25 graus, sempre. E eu tento manter o fluxo de forma a que o aquecedor que tenho lá dentro consiga manter a 25 graus. Certo. Depois essa água circular vai ajudando a aquecer lá os outros tanques conforme o fluxo que lhe dou. Não é? Depois tenho aquários separados. Os outros para ali, aqueles outros que vocês viram, são separados com sump interno. E aí então tenho um aquecedor para cada um deles, até um dia resolver fazer mesmo da oficina um fish room e climatizar isto. Porque depois isto mexe com a conta da luz também. Imagina o que é, às vezes tem 18 aquecedores a trabalhar ao mesmo tempo. Sei perfeitamente. Yeah. E não tenho problemas com a iluminação porque elas não precisam de grande luz. Mas imagino, por exemplo, a malta... Só um minutinho, Emanuel. Emanuel, o Instagram vai-nos cortar o direto daqui a 20 segundos. Eu vou recomeçar um novo direto e tu entras novamente nele. Pode ser? Até já. Até já, malta.